Bolsonaro diz que haverá quase 20 vetos em projetos sobre abuso de autoridade. 43% das mulheres reprovam o governo Bolsonaro. 33% dos homens aprovam. E no União Brasil desta terça-feira, 3 de setembro de 2019, você vai ver também. Rio de Janeiro, ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Mateus voltam a ser presos. FGTS, saques de R$500 começam dia 13 de setembro para correntistas da Caixa Econômica Federal. Atenção passageiros, taxas de embarques mais caras no aeroporto de Fortaleza. Reforço, Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza empossam novos concursados. Governo Bolsonaro, elas avaliam como ruim, já eles avaliam de forma positiva. E ainda as imagens que marcam esta terça-feira e o noticiário internacional. Isso e muito mais a partir de agora no União Brasil, que já está no ar. Olá, uma ótima noite para você. Seja sempre muito bem-vindo à União Brasil. Eu sou Miguel Anderson Costa. Uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu na manhã desta terça-feira os ex-governadores Antony Garotinho, sem partido, e Rosinha Mateus, do Patriota. O casal e outras 3 pessoas são suspeitos de participação em um esquema de superfaturamento em contratos celebrados entre a Prefeitura de Campos e a construtora Odebrecht. O prejuízo aos cofres públicos pode chegar a R$50 milhões, segundo delações prestadas à Força Tarefa da Lava Jato. Esta é a 4ª vez que o ex-governador é preso e a 2ª vez da mulher dele. E a produção industrial brasileira caiu 0,3% em julho. Este é o 3º mês negativo seguido. Quem tem as informações para a gente é Jonas Carvalho, direto da nossa redação de jornalismo. Boa noite, Jonas. Olá, Miguel. Boa noite a você e a todos que acompanham o União Brasil. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a queda foi ainda maior, de 2,5%. No acumulado do ano, o tombo chega a 1,7%. Em 12 meses, a produção industrial mostra uma perda ainda maior de ritmo, ao passar de menos 0,8% em junho para menos 1,3% em julho, permanecendo em trajetória descendente. Com o resultado de julho, o patamar da produção industrial no Brasil está 18,3% abaixo do pico mais alto do indicador, registrado em maio de 2011. Segundo o IBGE, 11 dos 26 ramos pesquisados mostraram quedas na produção ante o recuo em 17 setores no mês anterior. A produção industrial no ano tem sido afetada pelos ritmos mais fracos de recuperação de economia, pela queda das exportações para a Argentina e pelos reflexos da trajetória de Brumadinho em Minas Gerais. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Jonas, pelas informações. Bom trabalho para você, tá? O ministro da Economia, Paulo Guedes, vem a Fortaleza nesta quinta-feira para realizar uma palestra exclusiva para empresários, industriais, executivos e formadores de opinião. O evento acontece a partir de 13h em um restaurante da capital. A programação é exclusiva para convidados. Agora vamos falar de dinheiro? O crédito de R$500 referente ao saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, já está listado como lançamento futuro nas contas bancárias junto à Caixa Econômica Federal. Quem tem conta corrente ou poupança na instituição deve receber o valor a partir do próximo dia 13. Agora, quem não tem conta corrente no banco, a previsão de pagamento é a partir do dia 19 de outubro. Veja o calendário. As datas de retirada do saque imediato para quem é correntista Caixa são as seguintes: 13 de setembro, nascidos de janeiro a abril; 27 de setembro, nascidos de maio a agosto; 9 de outubro, para quem nasceu de setembro a dezembro. Agora, para quem não tem conta Caixa, as datas mudam. 19 de outubro, para nascidos em janeiro; 25 de outubro, fevereiro; 8 de novembro, março; 22 de novembro, abril; 6 de dezembro, maio;
18 de dezembro, nascidos em junho, 10 de janeiro de 2020, nascidos em julho, 17 de janeiro, nascidos em agosto, 24 de janeiro, setembro, 7 de fevereiro, nascidos em outubro, 14 de fevereiro, novembro e 6 de março de 2020 para nascidos em dezembro. É bom ficar atento ao prazo quem vai querer ter o acesso a esse dinheiro. A retirada faz parte da modalidade saque imediato e, caso o trabalhador opte por ela, não terá o saque do FGTS inviabilizado pelos próximos 2 anos. Assim, poderá ter acesso aos recursos em caso de demissão normalmente. As compras de fim de ano estão chegando, não é verdade? O comércio já se prepara para a melhor época das vendas. Com a chegada de setembro, o clima é de otimismo entre os lojistas. Efeito dos meses BROs, setembro, outubro, novembro e dezembro. Comprar, pelo menos por enquanto, não está nos planos da dona Ângela Maria. A dona de casa conta que apertou o orçamento para não ficar endividada. Ela pretende gastar mesmo nas compras de final de ano. Todo mundo gasta, todo brasileiro gasta um pouquinho a mais. Mesmo que não possa, mas ainda gasta. Não, a gente nunca deixa, né? A gente tem que comprar, nem que seja uma besteirinha. O Rubian está guardando as economias que sobraram do seguro-desemprego para momentos de emergências financeiras. No momento, não tenho nenhum não, porque eu estou desempregado, estou só pegando uns bicos e estamos levando a vida, né? Dá para ir levando assim mesmo. Tem um dinheirinho, a gente vai ali, dá um pulo, compra, né? Não pode gastar demais, né? No comércio de Fortaleza, o clima é de otimismo entre os lojistas. Para Cidia Alves, presidente do Sindilojas, medidas como a liberação de parte do dinheiro do FGTS e a antecipação do 13º salário de aposentados, por exemplo, são iniciativas que aquecem o setor. E aí a gente tem essas vantagens que são os adiantamentos do 13º, né, estadual, municipal, federal, pensionistas, aposentados. E a Semana do Brasil, que se aproxima aí agora do dia 6 ao dia 15, que aí a gente tem um incentivo psicológico muito bacana, muito bom, que anteriormente nenhum presidente, nenhuma administração federal fez. E a gente está na condição de Sindilojas Fortaleza, a gente está validando aí e certificando as empresas que realmente estão concedendo descontos e prazos dilatados em relação às semanas anteriores. De acordo com o Sindicato dos Lojistas de Fortaleza, o segundo semestre é sim favorável para o aumento nas vendas. O Sindiloja estima que até o final do ano o faturamento chegue até 65%. Historicamente, o segundo semestre sempre é melhor. Se no primeiro semestre a gente vende 30% a 35% do ano, no segundo semestre a gente vende entre 70% e 65%. A Priscila trabalha com artesanato. O que entra das vendas não está dando muito para pagar as contas de casa. Mesmo assim, as compras de dezembro estão nos planos dela. Já começando a fabricar já para poder vender e contribuir mais. Ficar mais cautelosa, porque as coisas estão difíceis. Tá demais. Vai ter que economizar bastante. Ainda de acordo com Cidia Alves, o consumidor precisa ter cautela quando for utilizar o cartão de crédito. No começo do ano, janeiro, fevereiro principalmente, aí vem as questões de impostos, IPTU, volta às aulas e os compromissos que são feitos, principalmente nos cartões de crédito a prazo, eles devem levar em conta, os pais, as mães, enfim, os titulares dos cartões de crédito devem levar em conta a questão dos compromissos. Eles têm que ser honrados lá na frente para que aí não haja um comprometimento do poder de compra, que é muito importante para eles, para os consumidores de modo geral e para nós, lojistas. Os tetos das tarifas aeroportuárias de Fortaleza irão sofrer reajustes. Segundo o Diário Oficial da União, o aumento das taxas de embarque para voos domésticos e internacionais chega a 3,37%. Viajar está cada vez mais difícil, segundo Dona Leuda. Ela afirma que sempre que podia ia ao Rio de Janeiro, mas com os preços das passagens aéreas elevados, esse costume mudou. Eu estou achando um absurdo. Porque antes eu viajava de 2 às vezes até 3 vezes para o Rio, né? Porque eu sou pensionista de lá e agora não dá mais.
Os preços ficaram absurdos. Digamos que eu queira ir de emergência para o Rio, não posso ir, porque as passagens estão muito caras mesmo. Não tem mais condições. A escritora Dina Salustio veio a Fortaleza participar da Bienal Internacional do Livro do Ceará e por aqui ficou por enquanto. De Cabo Verde, Dina reclama dos altos custos e compara viagens de avião e ônibus. Eu acho que é uma forma de desencorajar as pessoas a viajar, porque está tudo tão caro e depois as passagens de ônibus, as viagens são muito distantes, então para as pessoas mais idosas fica muito difícil viajar. Depois, quando a gente não viaja, não contacta outras culturas, a gente não contacta parentes, famílias, a gente não contacta livros, a gente não contacta divertimentos, conhecimentos, é uma pobreza. Conforme a portaria número 2.555 de 21 de agosto de 2019, o embarque doméstico saiu de R$ 31,08 para R$ 32,13. Já o internacional, de R$ 55,04 para R$ 56,90. O aumento foi de 3,37%. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, esta é a única taxa paga pelos passageiros. O que as companhias prometeram para a gente, que era que não ia ter os reajustes, houveram e ainda voltaram com as taxas de bagagem, né? Então realmente está um absurdo. Realmente o Miguel tem razão, a gente não viu ainda o efeito esperado, que era de baratear as passagens aéreas com a cobrança da franquia, que antes era de 23 quilos e agora apenas de 10 quilos na bagagem de mão, aquela que você leva dentro do avião. Em instantes, o noticiário internacional. A seguir, a pauta é política. União Brasil volta já. Estamos de volta com União Brasil. Bolsonaro diz que haverá quase 20 vetos em projetos sobre abuso de autoridade. 43% das mulheres reprovam o governo Bolsonaro, 33% dos homens aprovam. Fachin vê relevância jurídica e pede parecer da PGR em ação de Lula que visa anular condenações. Assuntos para a pauta é política. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que o projeto que define o crime de abuso de autoridade pode ter quase 20 vetos. O prazo para a sanção do projeto, aprovado pelo Congresso Nacional, termina nesta quinta-feira, dia 5. Bolsonaro comentou a análise do projeto durante a entrevista na saída do Palácio do Alvorada. O presidente disse ainda que aceitou 9 vetos sugeridos pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e adiantou que outros trechos serão vetados. A pesquisa Datafolha, divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, mostrou os seguintes percentuais de avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro do PSL. Ótimo, bom, 29%. Regular, 30%. Ruim, péssimo, 38%. E não sabe, não respondeu, 2%. O Datafolha divulgou nesta terça-feira a avaliação mais específica. Quem mais rejeita o governo e avalia como ruim ou péssimo são as mulheres, com 43%. Renda superior a 10 salários mínimos, 46%. Desempregados, 48%. Pretos, 51%. Moradores do Nordeste, 52%. E ateus correspondem a 76%. Agora, vamos a outro cenário apresentado pelo Instituto. Quem mais aprova e avalia o governo como ótimo, bom, são os homens, com 33%, brancos, 36%, moradores do Sul e Centro-Oeste, 37%, renda de 5 a 10 salários mínimos, 39%, evangélicos neopentecostais, 46% e empresários, 48%. A pesquisa foi realizada nos dias 29 e 30 de agosto, com quase 3 mil pessoas com mais de 16 anos em 175 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer
que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro. O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, o STF, pediu à Procuradoria-Geral da República, a PGR, para se manifestar desde logo sobre um pedido de liberdade de anulação de condenações apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para Fachin, o pedido tem relevância jurídica. Os advogados de Lula pediram a anulação das condenações após a segunda turma do Supremo derrubar a condenação do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Na ocasião, a maioria dos ministros entendeu que Bendini, por ter sido delatado, deveria apresentar as alegações finais depois dos delatores e não no mesmo prazo, como havia determinado o então juiz Sérgio Moro. E da pauta política, agora uma pauta regional. E aqui em Fortaleza, a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã empossou nesta terça-feira 46 novos servidores aprovados no último concurso, que devem reforçar os quadros da Defesa Civil e Guarda Municipal. Para a Guarda Alexandrina, não é apenas uma oportunidade de melhorar a renda, é também o desejo de servir a cidade. Eu sempre almejei o serviço público. A Guarda Municipal foi uma coisa que eu também sempre quis, né? Para poder melhorar a minha vida e principalmente melhorar a vida dos fortalezenses. Nada melhor do que você trabalhar com segurança pública, eu particularmente gosto muito, e para você trabalhar com a comunidade. Hoje a Guarda Municipal está passando por um processo de transformação, que antigamente a gente só protegia o patrimônio e hoje a gente protege principalmente a vida. A cerimônia de posse dos 46 novos servidores da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã de Fortaleza, a SESEC, que engloba Guarda Municipal e Defesa Civil, aconteceu na manhã desta terça-feira. São mais 40 novos guardas que passarão a integrar as celas de proteção comunitária do Plano Municipal de Proteção Urbana, que vem dando um resultado muito positivo no decréscimo da criminalidade nas suas áreas de atuação. São mais 5 agentes de defesa civil que vão atuar nas áreas de risco de Fortaleza, levando um conforto maior às famílias atingidas. E mais um agente de inteligência da Secretaria de Segurança, fechando aí o ciclo do concurso último. Do total de convocados, 40 são de novos guardas municipais aprovados no último concurso público realizado pela Prefeitura. Os agentes de segurança vão atuar dentro do Programa Municipal de Proteção Urbana nas células de proteção comunitária. A Prefeitura de Fortaleza, através do nosso prefeito, ele tem reforçado bem o efetivo da Guarda Municipal e a gente espera até o final do ano chamar mais 320 novos servidores da Guarda para reforçar nosso efetivo, até porque nossa atuação agora está diferente. A gente está mais voltado para a proteção da vida, a proteção da população, integrados às demais forças de segurança pública e vinculados ao Plano Municipal de Proteção Urbana. Estamos empregando todo esse efetivo que está entrando agora, estamos capacitando, estamos equipando os servidores para que eles possam prestar um bom serviço à população nas ruas de Fortaleza. Este mês, de acordo com a Secretaria de Segurança Cidadã, deve ser inaugurada a 7ª Célula de Proteção Comunitária no bairro Bom Sucesso, aqui em Fortaleza. De acordo com a gestão, até o início do ano que vem, mais 24 serão inauguradas, contemplando principalmente a faixa litorânea da capital. Dia 10 agora nós inauguramos a 7ª Célula de Proteção no bairro do Bom Sucesso. Até janeiro do próximo ano, a ideia do prefeito Roberto Cláudio e do vice-prefeito Moroni Torga é nós completarmos 24 células de proteção, incluindo a orla marítima de Fortaleza e o centro de Fortaleza. Dedicação, tempo e disciplina nos estudos. Segredos que não podem faltar na rotina de treinos de um vencedor. Obrigado a todo mundo e estude que esse é o caminho. E hoje tem reprise do programa Contexto Geral aqui na TV União. Nesta semana, recebemos a superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT no Ceará, Liris Campelo. Contexto Geral, entrevista a superintendente do DENIT no Ceará, Liris Campelo.
Quando a gente entra na administração pública, não tem aquela história da gente, alguém ensina, não, a gente tem que se virar e aprender e todo dia a gente estuda. São muitas normas a cumprir, muita lei. O servidor público tem uma característica diferente de um servidor de empresa privada. Eu posso dizer que a gente passou aí por manutenções precárias nos últimos anos, que desde que eu assumi com a minha equipe, a gente está tentando restaurar isso. Quando eu assumi, eu disse, bem, vamos ver os projetos que estão realizados, a gente vê que a gente pode atuar. Quando eu puxei as gavetas, eu não vi quase nada. E aí eu respirei fundo, eu digo, bem, vamos arregaçar as mangas, respirar fundo e vamos fazer projeto. E dentro desse diagnóstico das nossas rodovias, a gente conseguiu enxergar dentro da nossa equipe de gestão que eu precisava atuar de emergência na manutenção. Eu acho que todo cidadão, a gente tem que respeitar a velocidade da via, sem saber que seremos punidos ou não. Eu acho que é um dever nosso, preservar a vida e respeitar a vida um do outro. Então, quando a gente está colocando pessoas em riscos nas rodovias, a gente também está colocando a nossa vida. Contexto Geral, domingo, 10 da noite. Reapresentação, terça e quinta, 10 da noite, na sua TV União. E no próximo domingo, o Contexto Geral recebe o secretário da Casa Civil do Governo do Ceará, Elcio Batista. E veja no último bloco do União Brasil o nosso giro pelo mundo e as imagens que marcam esta terça-feira, dia 3 de setembro. Até já! Voltamos com União Brasil. A população de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, agora conta com um novo posto de cadastro para aderir mais fácil ao bilhete único, uma das opções de passagens eletrônicas aceitas nos ônibus de autoatendimento na Grande Fortaleza. E quem tem o endereço e passa as informações para a gente é Tiago Oliveira, direto da nossa redação, e é para lá que nós vamos voltar agora. Boa noite, Tiago. Olá, boa noite a todos. A unidade fica no centro de Caucaia e funciona de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã até às 7 horas da noite. Para solicitar o cartão, basta apresentar um documento de identidade, CPF e um comprovante de endereço, originais e cópias. O cadastro é gratuito e o cartão é entregue na mesma hora. O novo posto fica na rua Coronel Correia, esquina com a rua Pedro Gomes da Rocha, ao lado da Praça da Câmara de Vereadores. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Tiago, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E vamos agora ao nosso giro pelo mundo. É o noticiário internacional com imagens da Euronews. O furacão Dorian continua espalhando destruição no arquipélago das Bahamas. Informações dão conta de pelo menos 5 mortos. Mais de 13 mil casas teriam sido destruídas ou gravemente danificadas. Às últimas horas de segunda-feira, o furacão diminuiu ligeiramente de intensidade, passando da categoria 5 para 4, com ventos na ordem dos 240 km por hora. As autoridades já emitiram uma ordem de evacuação. Mais de 1 milhão de pessoas terão que deixar as suas casas. A ordem de evacuação atinge os estados da Flórida, Geórgia e Carolina do Sul. A explosão de um veículo no Afeganistão matou pelo menos 16 pessoas e deixou 119 feridas. O ataque já foi reivindicado pelos talibãs. A explosão, que atingiu edifícios, ocorreu poucos minutos depois de um enviado norte-americano para o processo de paz. Segundo o ministro do Interior, os explosivos encontravam-se a bordo de um trator que estacionou próximo de Green Village, em uma área residencial na zona leste de Cabul, onde residem as delegações internacionais e as organizações de ajuda. Este é o terceiro atentado no país nos últimos dias. Milhares de incêndios continuam devastando a Amazônia, no que já é considerado o pior desastre da última década. Além do Brasil, também foram detectados focos de incêndios na Colômbia e Peru, onde se situa parte da floresta. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro já admitiu que não tem recursos suficientes para lidar com a emergência. Bolsonaro afirma que está determinando um levantamento de questões da Amazônia para a próxima Assembleia Geral da ONU, que será realizada em Nova York entre 17 e 30 de setembro. E vamos agora a outras notícias do Brasil e do mundo.
nas nossas imagens do dia. 3 dias após uma baleia morrer encalhada na praia do bairro de Coutos, em Salvador, na Bahia, o corpo do animal continua no local e moradores do entorno relatam muito mau cheiro e medo de doenças. A baleia morreu após encalhar na região. 46 focos de queimadas foram registrados em Areões, território indígena em Mato Grosso, pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais, o INPE. O número representa um pico na série registrada pelo Instituto ao longo do ano e foi verificado 3 dias depois de uma operação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, o IBAMA, e da Polícia Federal, para identificar os responsáveis pelo fogo, que já tinha destruído 219 mil hectares das áreas protegidas na região. Agora, no noticiário internacional, no nosso quadro Imagens do Dia, o furacão Dorian perdeu força e caiu para a categoria 3, mas ele continua provocando fortes ventos e tempestades nas Bahamas. 5 pessoas morreram no arquipélago do Atlântico, formado por mais de 700 ilhas, onde ele chegou com força no domingo, ainda na categoria 5, a mais alta da escala Saffir-Simpson. Encerrando as imagens do dia, começou hoje no Parlamento Britânico um confronto decisivo para o desfecho do Brexit. A oposição aliada a dissidentes do Partido Conservador pretende tomar o controle dos trabalhos para tentar aprovar uma lei que impeça o Reino Unido de sair da União Europeia sem acordo no dia 31 de outubro, data marcada para o divórcio. Vale ressaltar que o Brexit já derrubou vários primeiros ministros, né? A última, Theresa May, como já mostramos várias vezes aqui no União Brasil. E fica por aqui a edição desta terça-feira. A seguir tem a reapresentação do programa Da Hora com Roberto Pires e Walter Bardavil. E logo mais às 21h30 tem a reprise do nosso telejornal. Você de casa, isso mesmo, pode fazer União Brasil com a gente. Envie sua sugestão de reportagem para jornalismo@redeunião, sem o tio.com.br. Participe! Agora, para você do estado do Rio Grande do Norte, você fica agora com o jornal Aqui Notícias da TV União Natal. Uma ótima noite, União Brasil, informação além da notícia.